A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos chegando com mais uma reflexão da parte de Deus para as nossas vidas, louvando ao Senhor por tua vida, louvando a Deus por este momento para a glória de Deus. No livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2, versículos 19 ao versículo de número 23, está escrito assim: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Amém? Diante da passagem lida neste momento, estamos diante de um fato, no mínimo, difícil, estranho ao cotidiano daqueles que sonham e buscam as interpretações dos sonhos. Normalmente, as pessoas sonham e no outro dia, querendo saber o significado dos sonhos, eles contam o sonho para alguém e este, ou por revelação divina ou por interpretação própria, dá um significado daquele sonho. Por que a gente diz um episódio, no mínimo, estranho aqui este? Para entendermos, se faz necessário saber que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Na verdade, uns sonhos. Versículo 1 diz isso. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, comandante do Império Babilônico, ele tem uns sonhos, e ao amanhecer o dia, ele perturbado com aqueles sonhos, ele manda chamar à sua presença os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o sonho, que tinha sido o seu sonho, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse que teve um sonho. Para saber o sonho, está perturbado o seu espírito. Os magos ali na presença do rei pedem, como qualquer outra pessoa pediria, para que ele contasse o sonho. Só que o rei Nabucodonosor, ele não lembra do sonho que ele teve, mas o sonho continua lhe perturbando. Ele sonhou, não lembra o que sonhou, mas mesmo assim esse sonho lhe tirou o sono e ele não consegue lembrar deste sonho e está perturbado. Os magos insistem em pedir que ele conte o sonho e ele diz que eles estão querendo ganhar tempo para o enganar. E determina que todos os magos, astrólogos, encantadores e caldeus sejam mortos. E ele baixa um decreto ordenando a execução
dessas pessoas. O moço que está encarregado de fazer cumprir o decreto do rei é o Arioque, que sai para executar e fazer cumprir-se o decreto que o rei ordenou. Me chama a atenção porque os magos, eles dizem ao rei que não há ninguém que possa declarar o sonho e a sua interpretação. Porque é de muito difícil dizer o sonho e ainda a sua interpretação. Olha só o que eles dizem. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, o dominador, que queira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeus. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Quando o Arioque sai para executar o decreto, versículo 13 diz isso, e saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Daniel, ele pergunta a Arioque, capitão da guarda do rei, por que tanta pressa para executar e cumprir o mandato do rei? Arioque conta para Daniel o que aconteceu. O rei havia sonhado, não lembrava do sonho e queria que os magos lhe dissessem o sonho e a interpretação. Então Daniel, ele entra na presença do rei e lhe pede um tempo para que pudesse dar a interpretação dos sonhos. Glórias a Deus por isto. No versículo de número 17, Daniel vai para sua casa e convida a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que eles 4 juntos pedissem misericórdias a Deus sobre este segredo, sobre este negócio do rei, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Na verdade, percebam que quando os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus, no versículo 2, são levados à presença do rei para dizer o sonho e a interpretação, Daniel com os seus 3 amigos não estavam ali, eles estavam em outro lugar, suas casas ou em seus afazeres. E de repente o que aconteceu lá no palácio chega também a esses 4 homens. Às vezes, nós vemos as coisas tão distante e achamos que não vai nos alcançar. Nos colocamos em um lugar blindado e achamos que leis e decretos não possam nos alcançar. E às vezes até dizemos e proferimos por sermos crentes, por servir a Deus, esses decretos e essas leis não chegarão até nós. Percebam que Daniel e os seus 3 amigos são servos de Deus. E o decreto do rei é que fossem mortos todos os sábios. E Daniel, com os seus 3 amigos, faziam parte desses sábios da Babilônia. É tanto que no versículo de número... deixa só lembrar aqui, versículo 13. E buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos.
foram buscá-los aonde eles estavam para que eles também morressem por serem sábios no império de Nabucodonosor. Daniel, para não morrer juntamente com os sábios, convoca os seus 3 amigos para que eles, juntos com Daniel, peçam ao Deus dos céus, ao único Deus verdadeiro, para que tenha misericórdia e revele a eles o sonho e a interpretação, para que eles não venham perecer com o resto dos sábios da Babilônia. Glórias a Deus. Nós estamos com uma série de mensagens no nosso canal no YouTube, aqueles que nos acompanham têm visto, com o título Deus providencia meios para livrar os homens. Já temos ali algumas reflexões. Se você quiser depois ouvi-las e assistir, só entrar aí no YouTube, no nosso canal, Josinildo Gonçalves, e você vai ver essas reflexões ali. Aqui, mais uma vez, estamos vendo os servos de Deus em risco de vida, ameaçados de morte por um decreto real do rei da Babilônia, o Nabucodonosor, e o único meio que eles encontram é buscar em Deus o livramento das suas vidas. Clamar ao Deus dos céus para que tenha misericórdia deles. Deixa eu abrir aqui um parênteses antes de continuar aqui. Olha só, quando esse coronavírus foi anunciado lá em novembro de 2019, começando ali na China, quantos de nós brasileiros, cristãos, não vimos esse assunto tão longe, lá do outro lado do mundo, lá em outro continente, e pensávamos que não chegaria até o Brasil. 4 meses depois, 4 ou 5 meses depois, março de 2020, já estava aqui no Brasil. E já estamos aí com 1 ano e 1 mês desse vírus assolando e ceifando vidas aqui no Brasil. E quantos dos nossos irmãos cristãos, pastores, pregadores, membros congregados, não têm sido recolhidos às mansões celestiais por este vírus? Fechando aqui o parênteses, fica a reflexão. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus, porque às vezes as coisas parecem estar muito longe da gente, quando na verdade está tão perto. Temos visto e lido quinzenalmente, semanalmente, decretos e mais decretos em todo o país. Fecha isso, fecha aquilo, toque de recolher, lockdown, só funciona com tantos por cento isso, com tantos por cento aquilo outro, feriados, finais de semana, ninguém pode sair, e cada um de acordo com os seus entendimentos, cada um no seu estado aí, na sua cidade, fazendo isto. Cabe a nós, este dia que estamos tirando para orar e clamar ao Deus dos céus, neste relógio da oração, neste dia na presença de Deus, pedir ao Deus dos céus misericórdia, como Daniel e os seus 3 amigos fizeram aqui. Misericórdia ao Deus dos céus, para que Deus, com a sua infinita misericórdia, conceda-nos o fim desta crise sanitária que o mundo enfrenta. Versículo 8 do Salmo 103 diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Glórias a Deus por esses 4 atributos de Deus. Glórias ao Senhor. Então, Daniel,
ele vai orar com os seus amigos. E Deus revela o segredo a Daniel numa visão de noite. Aleluia! E Daniel louva ao Deus dos céus. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e as forças. Olha só que revelação maravilhosa nós temos aqui no versículo de número 21. Vejam só Daniel agora enaltecendo, glorificando a soberania de Deus. Eu gosto sempre de dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Alguém que diga que Deus ainda está no controle, Deus ainda governa a terra. Eu não gosto de usar esta palavra ainda, porque entendo pela Bíblia Sagrada que Deus nunca perderá o controle da situação e Deus nunca deixará de governar os céus e a terra. Ele pode até passar algum tempo em silêncio, mas isso não quer dizer que ele deixou de controlar ou ele deixou de administrar, de ter o controle da situação em suas mãos. Versículo 21, Daniel diz assim: ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glórias a Deus por esta grande revelação que Deus dá a Daniel e esta inspiração para ele proferir essas palavras. Na verdade, Daniel está louvando e proferindo palavras daquilo que ele recebeu da revelação. Olha só, ele muda os tempos e as horas. Ele está dizendo que Deus tem o controle dos tempos e Deus tem o controle das horas. Aí ele diz, ele remove os reis e estabelece os reis. Por que Daniel diz isso aqui? Porque na revelação que Deus lhe deu, Deus vai mostrar o sonho de Nabucodonosor e vai dar a interpretação a Daniel. Quando a gente passa a ler versículos 31 até o versículo de número 33, a gente vê o porquê que Daniel está dizendo que ele estabelece, remove os reis e estabelece os reis. Porque foi revelado a Daniel que o rei Nabucodonosor estava vendo e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E Daniel vai dar ao rei a interpretação do sonho. O sonho foi esse. E agora ele dá a interpretação ao rei dessa visão, desse sonho. Glórias a Deus. Então Daniel diz ao rei, tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu,
e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artérios em parte de barro e de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artérios eram de parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Glórias ao Senhor. E também a revelação da pedra cortada não por auxílios de mão de homens, mas que por auxílio de mãos, que atinge os pés dessa estátua e ela se desmanche, ela cai. Daniel fala, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Por isso que Daniel diz aqui, ele revela o profundo e o escondido, porque revelou a ele, e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Todas as coisas estão no controle de Deus, e é Deus quem sabe o tempo e as horas de mudá-las, de remover reinos e estabelecer reinos. Deus está no controle de todas essas coisas. Deus é quem faz os homens sentarem nas cadeiras das autoridades dos países e é Deus quem remove de lá. Deus, ele tem o controle de todas as coisas, porque todas as autoridades são constituídas por Deus. É Deus quem permite eles ocuparem lugares de destaques. E sabemos que eles só vão até onde Deus permite. Até onde Deus permite, eles agem. Na hora que Deus diz, chegou o tempo, chegou a hora, ele remove. Glórias a Deus por isto. Esta é a segurança que o cristão precisa ter. Saber que Deus é quem comanda todas as coisas. Homens grandes e pequenos, impérios, reinos, estados, estão todos no controle de Deus. Deus é soberano e é ele quem remove e estabelece reis dentro do seu tempo e dentro da sua hora. O escritor de Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele faz uma alusão ao tempo para todo o propósito debaixo da terra, em cima da terra. Olha só, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Glórias a Deus. Então, tudo está no controle e dentro do tempo de Deus. E cabe a cada um de nós entendermos que a nossa parte neste negócio todo é fazer como Daniel fez, convocar os seus amigos e irmãos
e orar ao Deus dos céus por misericórdia. O escritor Tiago, ele diz que Deus não nos prova além de nossas forças. Há um limite para as provações de Deus na vida dos homens. E que limite é esse? As forças de cada um dos homens. Para entendermos isto, Deus vai me provar mediante as minhas forças. E a minha provação é diferente da tua provação, pois Deus vai te provar dentro dos limites da tua força, porque Deus não prova ninguém para reprovar. Deus prova o homem para depois o aprovar. Deus prova os povos para depois aprovar os povos. Glórias a Deus. Deus não tenta ninguém. As provações de Deus não é para desviar nem derrubar ninguém de onde ele está, ou desviar dos seus caminhos. Não, Deus não tem prazer nisto. A Bíblia diz com relação à morte que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas regozija-se na morte do justo. Olha só que coisa tremenda aí. Deus não se alegra na morte do ímpio, mas regozija-se na morte do justo. Glórias ao nome do Senhor. Então todas as coisas estão no controle de Deus. A minha vida, a tua vida, esta pandemia que está aí em todo o mundo, está no controle de Deus. Tudo isto que estamos passando aqui no Brasil, este movimento na política brasileira entre o STF, entre o presidente da República, entre partidos de esquerda, partidos de direita, partido do centrão, tudo isso está no controle de Deus e só acontecerá até o dia em que Deus determinar. Homens que se levantam com decretos contra a igreja, homens que se levantam contra decretos contra a humanidade, contra os habitantes daquela cidade, daquele estado, daquele país, tudo isso está no controle de Deus. Infelizmente, às vezes em nós falta fé. Há um hino que diz que às vezes falta fé. Às vezes a nossa fé não alcança enxergar essas coisas. Às vezes o nosso medo humano nos faz ficar cegos espirituais e não contemplar a grandiosidade e o poder de Deus, a sua soberania sobre todas as coisas. No versículo de número 23, Daniel louva a Deus dizendo: ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Glórias a Deus. Daniel exalta o livramento de morte, Daniel exalta a Deus por ter revelado o secreto e oculto, Deus louva a Deus por Deus ter revelado a ele o que o rei pediu, e agora ele vai levar o sonho e a interpretação ao rei que solicitou. Mas eu quero concluir esta reflexão, podemos chamar de uma mensagem, porque já quase 30 minutos aí, não é isso? Pensamos em fazer uma reflexão rápida, mas adiantamos aí, passamos um pouquinho para poder compreender isso que nós lemos. Daniel vai dizer ao rei, e quando ele é levado à presença do rei pelo Arioque, o Arioque diz ao rei Nabucodonosor assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Glórias a Deus. Olha só, irmãos, que maravilha quando o servo de Deus se coloca na posição de servo e sabe que toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus. E Deus não divide a sua glória com homens. A glória é sempre para Deus. Alegria nossa, prazer, felicidade é para nós. Mas a glória é de Deus.
e ele não a dá a outrem. Olha só como Daniel responde. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, versículo 27, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Prepare aí um glória neste momento agora, porque no versículo 28 Daniel vai dizer assim, mas há um Deus, ou aleluia, artigo definido, há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aleluia. Daniel glorifica, exalta o nome do Deus dos céus. Aleluia. Passa para o rei o sonho e suas interpretações, e quando ele conclui, no versículo 46, diz, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto. Versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Glórias ao nome do eterno Deus de Israel, glórias ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ao Deus de Ananias, Misael e Azarias, que revelou este segredo. E eu creio que este mesmo Deus continua regendo todas as coisas. Ele pode revelar o segredo para a solução de toda esta enfermidade. Deus pode reger e administrar toda esta situação que está acontecendo aí. Cabe a nós, cristãos, em todo o mundo, nos 4 cantos da terra, irmos à presença de Deus, clamarmos a Ele e pedir a Ele misericórdia. Como Daniel com os seus amigos aqui fizeram para não morrerem, para não serem executados juntos com os demais sábios da Babilônia. Orar é a saída. Buscar em Deus a resposta para toda a situação. Que Deus continue abençoando o seu povo. Que Deus continue abençoando os cristãos nos 4 cantos da terra. Que Deus continue abençoando a humanidade. Que Ele venha estender a sua boa mão sobre a nação brasileira e que Ele continue olhando para a nação de Israel. Aleluia! E que o seu cuidado continue para sempre com os homens, que é a sua criação. Deus abençoe.